Você já sentiu que um dia comum se torna estranhamente especial sem saber por quê? Abre os olhos de manhã e algo no ar mudou. Não é nada que você possa explicar com lógica, mas sente no peito, naquela parte da alma que ainda sabe escutar o que as palavras não dizem. Hoje é 3 de dezembro. Para muitos, apenas mais um dia no calendário, mas para quem aprendeu a olhar com outros olhos, hoje é o dia de São Francisco Xavier, aquele missionário inquieto que cruzou meio mundo levando o evangelho com os pés descalços e o coração em chamas. E há algo que você precisa saber sobre este dia. Algo que Santa Teresa de Ávila descobriu em uma de suas experiências mais profundas de oração. Teresa não era de exagerar. Na verdade, era tremendamente prática. Dizia que Deus anda também entre as panelas da cozinha, que não são necessárias visões espetaculares para encontrá-lo. Mas naquele dia, enquanto rezava pelos missionários que estavam longe, algo aconteceu que ela mesma não pôde ignorar nem minimizar. Ela viu algo, compreendeu algo, e o que ela viu tem a ver com você, com esse seu coração que às vezes bate por Deus e às vezes parece se esquecer dele. Olhe, não vou dizer que você chegou aqui por um plano cósmico elaborado, mas digo isto: se algo dentro de você te empurrou a clicar neste vídeo, se algo te manteve aqui mesmo tendo 1000 coisas para fazer, preste atenção, porque Santa Teresa ensinava que Deus fala baixinho, não grita, e muitas vezes nos chama através de pequenos impulsos, de curiosidades repentinas, daquelas vontades inexplicáveis de buscar algo mais profundo quando a vida se sente vazia. Hoje, no dia de São Francisco Xavier, algo se ativa no mundo espiritual. Não se assuste com essa frase. Teresa falava do mundo espiritual como quem fala da cozinha ou do jardim, com naturalidade, sem dramatismo. Para ela, o invisível era tão real quanto o visível. Os anjos tão presentes quanto suas irmãs do convento e a luta interior tão concreta quanto o pão que amassava. Essa luta interior é a que ela viu com clareza naquele 3 de dezembro. O coração humano dividido, metade aceso, metade apagado. Metade buscando a Deus, metade distraído com todo o resto. E compreendeu que neste dia específico, pela intercessão de São Francisco Xavier e a ternura de Maria, há uma graça especial disponível. Uma graça para unificar o que está quebrado, para juntar o que está separado, para que seu coração deixe de ser um campo de batalha e se transforme em um lar onde Deus possa entrar sem medo. Ela escreveu sobre isso em suas cartas privadas, naqueles textos que apenas seus confessores e irmãs mais próximas liam. Não gritou isso dos telhados porque sabia que as pessoas nem sempre estão prontas para entender certas coisas, mas deixou escrito. E hoje, séculos depois, essas palavras chegam a você. Talvez agora mesmo você sinta resistência, talvez boceje sem razão, talvez sua mente se distraia, pensando no que tem para fazer depois. Teresa dizia que isso é normal, que quando a alma se aproxima de algo verdadeiro, algo importante, a parte de nós que prefere o conforto resiste. Não é nada de outro mundo, é simplesmente humano, mas também é um sinal de que vale a pena continuar. Antes de te mostrar a oração que ela recebeu, preciso te contar a visão completa. Não porque seja espetacular, mas porque é profundamente real. E porque nessa visão Teresa viu o seu rosto, viu o meu, viu cada pessoa que alguma vez sentiu que seu coração está dividido entre 2 mundos. Respire fundo. Se quiser, escreva nos comentários. Santa Teresa, ensina-me a unir meu coração dividido. Não por superstição, mas porque às vezes declarar algo com palavras concretas nos ajuda a nos comprometermos de verdade. E porque há algo bonito em fazer parte de uma comunidade de pessoas que buscam a mesma coisa. Um coração inteiro, uma alma em paz, uma vida que tenha sentido além do ruído diário. Santa Teresa de Ávila tinha algo que me fascina. Era tremendamente real, nada de poses místicas exageradas, nada de frases adocicadas. Quando escrevia sobre suas experiências com Deus,
Fazia com a mesma naturalidade com que descreveria como preparar um guisado. Dizia que o Senhor andava também entre as panelas, que não era preciso fazer cara de estátua para rezar, que Deus preferia um coração sincero, ainda que fosse tosco, antes que palavras bonitas sem vida. Mas naquele 3 de dezembro, dia de São Francisco Xavier, algo aconteceu que nem ela mesma pôde minimizar. E olha que Teresa era especialista em tirar o peso das coisas sobrenaturais. Sempre tinha medo de se enganar, de confundir uma indigestão com um êxtase místico, como ela mesma brincava. Mas o que viveu naquele dia, ela não pôde ignorar. Estava em sua cela, aquele quartinho pequeno do convento de São José em Ávila. Lá fora fazia frio, aquele frio castelhano que penetra nos ossos. Ela rezava pelos missionários, especialmente por São Francisco Xavier, cuja memória se celebrava naquele dia. Pensava nele cruzando oceanos, dormindo no chão, comendo o que lhe davam, tudo para levar o evangelho aonde ninguém o conhecia. E enquanto rezava, algo mudou no ar. Não foi uma explosão de luz, não foi uma voz de trovão. Teresa sempre dizia que Deus não é espetacular, é profundo. E o que sentiu foi precisamente isso, algo profundo movendo-se em seu interior, como quando a água quieta de um poço se agita porque alguém jogou uma pedra. De repente, sem saber como, se encontrou vendo algo, não com os olhos do corpo, mas com esses outros olhos que todos temos, mas que raramente usamos. Viu a Virgem Maria e a viu como nunca antes. Maria não vinha com coroa de rainha, não flutuava entre nuvens, caminhava, simplesmente caminhava como uma mãe que se aproxima de seus filhos. Mas havia algo em seu rosto que partiu o coração de Teresa. Ela estava chorando. Não eram lágrimas histéricas, eram lágrimas silenciosas, dessas que caem quando a dor é tão profunda que já não há palavras. E nas mãos de Maria havia algo que Teresa demorou um momento para reconhecer. Um coração humano vermelho, palpitante, vivo, mas partido exatamente ao meio. Teresa sentiu que se afogava. Quis perguntar o que aquilo significava, mas sua língua não respondia. Então, Maria falou, e sua voz era suave, quase um sussurro, mas cada palavra se cravava como um prego de ternura. Este é o coração dos meus filhos dividido. Um momento me buscam, no seguinte se esquecem. Um dia rezam com fervor, no seguinte nem se lembram do meu filho, aceso e apagado, partido entre dois amores que não podem conviver juntos. E Teresa entendeu tudo de golpe. Reconheceu seu próprio coração naquela imagem. Quantas vezes ela mesma havia sentido aquele puxão? Quantas vezes havia experimentado essa guerra interior? Querer a Deus de verdade e, ao mesmo tempo, querer também os confortos, os reconhecimentos, a vida fácil, um pé na oração, outro na distração, um momento de luz seguido de horas de aridez. A Virgem então olhou para cima, como pedindo ajuda ao céu, e disse algo que Teresa escreveu com a mão trêmula naquela mesma noite. No dia do meu filho, Francisco Xavier, concedo aos meus filhos a graça de unificar seu coração, de fechar as portas que ficaram abertas, de sanar o que está quebrado. Mas tem que me pedir, tem que querer de verdade. A visão poderia ter terminado aí, mas houve algo mais. Teresa viu, como em uma segunda camada de realidade, sombras se movendo atrás das pessoas. Não monstros com chifres, nada disso. Simplesmente sombras sutis, persistentes, tentando sussurrar ao ouvido, tentando distrair, tentando fazer acreditar que o urgente é mais importante que o essencial. E o pior não era ver essas sombras. O pior era ver quantas pessoas nem sequer percebiam que elas estavam ali. Teresa quis gritar, quis advertir, mas a Virgem a deteve com um olhar e lhe disse: Não temas, Teresa. Meu manto cobre meus filhos, mas ensina-os a pedir. Ensina-lhes que não basta acreditar. É preciso escolher, é preciso decidir a cada dia. É preciso fechar portas conscientemente. Quando a visão terminou,
Teresa ficou esgotada. Não era o esgotamento de quem trabalhou muito, era o esgotamento de quem viu demais. Ficou ali sentada no chão frio de sua cela, chorando, mas em meio a essas lágrimas algo ardia em seu peito. Uma missão, uma oração, uma chave que devia compartilhar. Agora, antes de te revelar essa oração, quero te oferecer algo que pode te acompanhar neste caminho que você está começando. Porque Santa Teresa não só teve visões, deixou também ferramentas práticas, métodos concretos para que você e eu possamos crescer na vida de oração sem nos perdermos nas nuvens. Uma das ferramentas que ela amava profundamente era o Santo Rosário. Não o rezava como uma obrigação chata, mas como um caminho de contemplação, como uma forma de colocar as mãos nos mistérios de Deus. E hoje quero te presentear com algo que mudou a vida espiritual de milhares de pessoas. O e-book Guia para Rezar o Rosário com Santa Teresa de Ávila. Um encontro profundo com Deus por meio da oração contemplativa. Não é mais um manual qualquer. É um tesouro escrito com o espírito teresiano. Prático, profundo, sem rodeios. Ele te ensinará a rezar cada Ave Maria com mais consciência, a entrar nos mistérios como Teresa entrava, a transformar essas contas que às vezes deslizam mecanicamente entre seus dedos em um verdadeiro encontro com Deus. Inclui 30 dias de reflexões, orações especiais e os segredos que Teresa compartilhava com suas irmãs sobre como fazer da oração algo vivo e real. Para baixá-lo completamente grátis, basta clicar no link fixado nos comentários. Faça isso antes de continuar, porque o que vem agora requer um coração que já está aprendendo a rezar de verdade, não apenas a repetir palavras. Agora deixe-me falar de algo que Santa Teresa compreendeu melhor que quase ninguém na história da Igreja. Como unificar o coração dividido através da oração verdadeira. Porque muitos rezam, meu irmão, muitos rezam durante anos, mas poucos aprendem a orar de verdade. Há uma diferença enorme entre recitar palavras e abrir a alma. Há uma distância imensa entre cumprir uma obrigação religiosa e encontrar-se realmente com Deus. Santa Teresa sabia disso porque ela mesma passou por essa luta. Durante anos rezava de maneira distraída, mecânica, sem profundidade. Ela mesma confessou com humildade desarmante. Passava mais tempo desejando que terminasse a hora de oração do que orando de verdade. Soa familiar? Quantas vezes você começou a rezar e sua mente voou para as preocupações do dia, para as pendências, para as conversas que teve ou que vai ter? Mas algo mudou em Teresa. Algo despertou dentro dela, e esse despertar a levou a descobrir o que ela chamou de oração de recolhimento. Uma forma de orar que não fica na superfície, que não se conforma com palavras bonitas, mas que busca o encontro real, o toque da alma com Deus. Ela ensinava que para unificar o coração, para fechar essa ferida que o divide, é necessário aprender 3 coisas fundamentais. A primeira, reconhecer que o coração está dividido. Não negar, não dissimular, não fingir que está tudo bem quando por dentro há guerra. Muitas almas vivem em uma mentira espiritual, apresentando uma cara de paz, enquanto por dentro ardem em conflito. Teresa dizia: olhe para si com verdade. Deus já te vê como és. Não tens nada a esconder diante dele. A segunda coisa que se deve aprender é o silêncio interior. E aqui vem algo que poucos entendem. O silêncio interior não é a ausência de ruído externo. Você pode estar em uma cela silenciosa e ter um furacão dentro da cabeça. O silêncio interior é algo diferente. É a decisão de aquietar os pensamentos inúteis, de fechar a porta às distrações que te roubam a presença, de ficar quieto diante de Deus, mesmo que sua mente queira escapar. Teresa comparava isso a fechar as portas e janelas de uma casa. Dizia que a alma é como uma casa com muitas entradas, e por cada porta aberta entra barulho, distração, tentação, preocupação. Mas quando você começa a fechar essas portas uma por uma,
Quando decide que este tempo é apenas para Deus, algo extraordinário começa a acontecer. Você sente a sua presença, nem sempre de maneira espetacular, nem sempre com emoções intensas, mas sente que Ele está ali, esperando-te, olhando-te com amor. E a terceira coisa que se deve aprender é a perseverança paciente, porque unificar o coração não acontece em um dia. Não é uma única oração poderosa que conserta tudo para sempre. É um processo, um caminho, uma escola de amor que dura a vida toda. Teresa advertia contra a impaciência espiritual, esse desejo de querer ser santo em uma semana, de experimentar êxtases sem ter passado pelo deserto, de alcançar o cume sem ter subido a montanha passo a passo. Agora Teresa também ensinava algo crucial. Existem 3 sinais que indicam que Deus está agindo poderosamente em sua alma durante a oração. E estes sinais são importantes, meu irmão, minha irmã, porque te ajudam a discernir se o que você sente é realmente de Deus ou apenas um produto da sua imaginação ou emoções. O primeiro sinal é o peso espiritual. Não um peso de tristeza ou depressão, mas uma sensação de gravidade interior, como se sua alma, de repente, se tornasse mais consciente de sua própria realidade, de sua pequenez diante de Deus, da seriedade da vida eterna. É como quando você entra em uma catedral antiga e algo em você se torna mais silencioso, mais reverente. Se você está sentindo isso agora, enquanto escuta estas palavras, é um sinal claro. O segundo sinal é a resistência inexplicável. Quando Deus quer agir em uma alma, o inimigo espiritual fica nervoso. De repente você sente uma distração muito forte, um cansaço que não tinha há um momento, um impulso súbito de sair correndo, de fazer qualquer outra coisa, menos continuar em oração. Teresa dizia que isso é bom sinal, porque significa que algo importante está para acontecer e o demônio sabe disso. Ele não perde tempo atacando quem não representa ameaça, só ataca quem está prestes a receber uma graça especial. O terceiro sinal é o desejo súbito de chorar ou de pedir perdão. E este é talvez o sinal mais profundo de todos. Quando Deus toca um coração de verdade, a primeira coisa que acontece é que esse coração se vê a si mesmo com clareza, não com condenação, não com desespero, mas com verdade amorosa. Você vê seus pecados, suas faltas, suas negligências, mas ao mesmo tempo sente uma ternura imensa, uma certeza de que é amado apesar de tudo. E então brotam as lágrimas. Lágrimas limpas, lágrimas que curam, lágrimas que lavam. Se você está experimentando algum destes 3 sinais neste momento, quero que saiba algo. O céu está tocando sua alma. Deus está perto. São Francisco Xavier está intercedendo por você. A Virgem Maria está cobrindo o seu coração com seu manto. Este não é um momento qualquer. Este é um momento sagrado, um kairós, um instante onde a eternidade se cruza com o tempo. E agora que seu coração está preparado, agora que você compreende a profundidade do que significa realmente orar, é o momento de fazer a oração urgente que Santa Teresa recebeu naquela visão. Mas antes de pronunciá-la, preciso que faça algo muito simples, mas muito importante. Feche os olhos se puder. Respire profundamente 3 vezes. Sinta seu coração batendo em seu peito e reconheça que neste instante, neste preciso instante, você está diante de Deus. Ele te vê, Ele te conhece, Ele te ama e está esperando escutar sua voz, sua verdadeira voz, a voz do seu coração, que por tanto tempo permaneceu dividido, disperso, fragmentado. Prepare-se, porque o que vem agora tem poder, tem autoridade espiritual e vai mudar algo dentro de você. Onde São Francisco Xavier chega, o inferno recua. Onde Maria estende seu manto, as trevas fogem e hoje, justo hoje, eles vêm por você. Respire. Este é o momento. Você não precisa estar em um lugar perfeito. Teresa orava enquanto lavava os pratos.
Francisco Xavier orava em barcos que afundavam. Deus não precisa de cenários perfeitos, precisa de corações sinceros. Se puder, feche os olhos. Se não puder, não importa. Faça o sinal da cruz devagar, sentindo cada gesto. Este não é um ritual vazio, é colocar-se sob a proteção da Trindade. É dizer: aqui estou com minha desordem, com meu cansaço, com minha esperança escondida. A oração que você vai fazer agora não é longa, não precisa ser. Teresa dizia que Deus escuta melhor os gemidos do que as palavras elaboradas. O que importa não é a quantidade, é a verdade. É que você diga o que realmente sente, não o que acha que deveria sentir. Vou te guiar. Você repete em seu coração, e onde eu der um espaço, aí você adiciona sua própria intenção, sua própria dor, sua própria súplica, porque esta oração é sua, é única, é entre você e Deus. Comecemos. Jesus, aqui estou. Venho como sou, não como deveria ser. Venho dividido, cansado, com o coração feito em pedaços. Venho porque não consigo sozinho, porque tentei me unificar por conta própria e não consegui. Neste dia de São Francisco Xavier, neste dia onde o céu se aproxima, te peço que tomes meu coração partido e o faças outra vez. Virgem Maria, mãe que chorou diante de Teresa, mãe que conhece a dor dos corações divididos, cobre-me com teu manto. Não permitas que eu continue vivendo assim, metade acordado, metade dormindo, metade contigo, metade perdido no ruído. Quero ser inteiro, quero estar presente, quero que quando ore, ore de verdade. Que quando ame, ame sem reservas, que quando viva, viva desperto. São Francisco Xavier. Tu que cruzaste oceanos sem olhar para trás, tu que entregaste tudo sem guardar nada, ensina-me essa liberdade. Quebra em mim o que me amarra. Abre os caminhos que vejo fechados. Intercede por esta intenção que coloco em tuas mãos. Agora, em silêncio, diga sua intenção mais profunda, aquela que você não disse a ninguém, aquela que leva guardada há tempos. Deus a está esperando. Jesus, por teu sangue derramado, por tua cruz que abraça todas as minhas dores, por teu nome que tem todo o poder, escuta esta oração. Não me deixes como cheguei. Muda algo em mim, ainda que seja pequeno, ainda que eu não veja agora, muda algo, porque preciso saber que não estou sozinho, que não estou falando com o vazio, que tu me escutas de verdade. Amém. Fique quieto um momento, não saia correndo. Os milagres às vezes são silenciosos. Às vezes Deus toca tão suavemente que se você se mover muito rápido, não sente. Teresa ensinava que depois de uma oração profunda, é preciso ficar em silêncio, como quem fica sentado depois de uma conversa importante. Não porque haja mais coisas a dizer, simplesmente porque há uma presença e essa presença merece respeito. Sente algo diferente? Talvez seja paz, talvez seja calor no peito, talvez seja vontade de chorar, talvez não sinta nada ainda e isso também está bem. Deus nem sempre responde com fogos de artifício. Às vezes responde com uma mudança tão sutil que você só nota dias depois. O importante é que você fez. Deu o passo, abriu a porta e isso já é vitória. Senhor, hoje coloco em tuas mãos esta intenção que me queima por dentro. Esta necessidade que não posso resolver sozinho. Esta batalha que não posso vencer com minhas forças. Tu sabes o que é. Tu sabes o que preciso. Tu sabes o que minha boca não pode dizer porque a dor é grande demais, ou porque a vergonha me impede de pronunciá-la em voz alta. Agora, irmão, irmã, neste silêncio, diga sua intenção. Nomeie-a em seu coração. Coloque-a diante de Deus sem medo. Pode ser uma cura, uma reconciliação, uma libertação, uma provisão, uma resposta que espera há meses ou anos. Diga! Este é o momento. Leve o tempo que precisar. Eu esperarei. Virgem Maria, minha mãe, mãe que choraste diante de Teresa, mostrando-lhe o coração dividido de teus filhos.
Hoje eu te entrego o meu coração. Toma-o em tuas mãos, une-o, sela-o, cobre-o com teu manto sagrado. Não permitas que o inimigo me reclame como seu. Não permitas que meus medos me governem. Não permitas que minha fé se apague em meio às tempestades que virão. Sê meu refúgio, sê minha fortaleza, sê o abraço que preciso quando a noite fica escura e me sinto sozinho nesta batalha. São Francisco Xavier, missionário ardente, apóstolo dos impossíveis. Tu que cruzaste oceanos sem medo, tu que venceste infernos inteiros com a única força do nome de Jesus, ruge por mim no céu. Derruba com tua intercessão poderosa tudo o que me oprime, tudo o que me impede de avançar, tudo o que me mantém acorrentado ao passado, ao pecado, ao desânimo. Abre os caminhos que estão fechados. Derruba os muros que parecem intransponíveis. Traz a graça que espero. Traz a luz que tanto preciso. Não me deixes sozinho nesta hora, Jesus meu, por teu sangue precioso derramado na cruz, por tuas feridas sagradas que me salvaram, por teu nome glorioso que faz tremer o inferno. Escuta esta oração urgente. Faz hoje o que em outros dias demora. Age agora neste instante, porque minha alma não pode esperar mais. Toca meu coração dividido e torna-o um. Sana minhas feridas, quebra minhas correntes, acende minha fé e não me deixes sair daqui como entrei. Que algo mude, que algo se mova, que algo nasça em mim que antes não estava. Amém. Agora fique em silêncio um momento. Não se levante ainda. Não siga com seu dia como se nada tivesse acontecido. Fique quieto, respire, sinta, porque algo acabou de acontecer. Algo desceu do céu. Algo se moveu em sua alma. Pode ser que você não veja com os olhos. Pode ser que não sinta com uma emoção avassaladora, mas aconteceu. A oração urgente foi ouvida. São Francisco Xavier se pôs em movimento. A Virgem Maria estendeu seu manto sobre você e Jesus, seu Senhor, seu Salvador, seu amigo, tocou seu coração com sua mão invisível, mas real, tão real quanto o ar que você respira. Santa Teresa dizia algo lindo e profundo. Quando Deus toca uma alma, até o silêncio muda de peso. Você sente? Sente que algo é diferente? Esse peso novo no peito não é angústia, é presença. Essa sensação estranha na alma não é confusão, é transformação. Esse desejo de chorar, que talvez você esteja sentindo agora, não é fraqueza, é cura. Deixe fluir, não retenha. Deus está agindo em você de maneiras que você ainda não compreende, mas que seu espírito já reconhece. Agora deixe-me explicar algo que Santa Teresa ensinava com muita clareza e que pode te poupar anos de confusão espiritual. Muitas pessoas rezam, pedem, suplicam e depois ficam esperando sinais espetaculares, esperando que o céu se abra literalmente, esperando ouvir uma voz audível, esperando ver aparições ou sentir emoções avassaladoras. E quando isso não acontece, concluem que Deus não as ouviu, que sua oração não serviu de nada, que talvez não sejam boas o suficiente para serem ouvidas. Mas Teresa, com essa sabedoria prática que a caracterizava, ensinava algo diferente. Ela dizia que Deus responde de muitas maneiras e que na maioria das vezes o faz de forma silenciosa, suave, quase imperceptível para quem não está atento. Aprender a reconhecer a ação de Deus na alma é uma arte, uma habilidade que se desenvolve com o tempo, com a prática, com a atenção amorosa aos movimentos interiores. Há uma diferença fundamental entre as consolações que Deus dá e as emoções que nós produzimos. As emoções humanas são passageiras, superficiais, dependem do nosso estado de ânimo, de se dormimos bem, de se tivemos um bom dia. São como ondas na superfície do mar, que vêm e vão sem deixar rastro profundo. Mas quando Deus toca uma alma, o que deixa não é uma emoção passageira, mas uma marca permanente, uma mudança que persiste mesmo quando a emoção já se foi.
Santa Teresa falava de 3 formas principais em que podemos reconhecer que nossa oração foi verdadeiramente ouvida. A primeira é a paz profunda, que não depende das circunstâncias externas. Preste bem atenção nisso porque é crucial. Não é a ausência de problemas. Não é que tudo de repente se resolva magicamente. Os problemas podem continuar lá, as dificuldades podem continuar. Mas dentro de você há uma paz que não estava antes, uma certeza inexplicável de que Deus tem o controle, de que tudo vai ficar bem, mesmo que você não saiba como. Esta paz é como uma âncora no fundo do mar. Na superfície pode haver tempestade, ondas gigantes, vento furioso, mas no fundo há uma quietude, uma estabilidade que nada pode mover. Se depois de ter feito esta oração urgente você sente essa paz, ainda que seja pequena, ainda que seja apenas uma sensação sutil, é sinal claríssimo de que você foi ouvido. A segunda forma de reconhecer a resposta de Deus é uma mudança na sua maneira de ver as coisas. De repente, algo que te atormentava já não tem o mesmo poder sobre você. Uma situação que te parecia impossível, agora você a vê com esperança. Uma pessoa que te causava ressentimento, agora você a olha com compaixão. Não é que você tenha decidido conscientemente mudar sua perspectiva. É que algo se moveu dentro de você sem que você percebesse. Isso é Deus agindo. Isso é o Espírito Santo renovando sua mente, sanando seu coração, abrindo seus olhos para uma realidade mais profunda. Teresa contava que muitas vezes, depois de orar intensamente por algo, ela não recebia o que pedia da maneira que esperava, mas recebia algo melhor, a graça de aceitar, de confiar, de soltar o controle. E essa graça era mais valiosa que qualquer outra coisa que pudesse ter pedido. Porque o que Deus quer não é apenas resolver nossos problemas externos, mas nos transformar por dentro, nos tornar mais parecidos com Cristo, livres do medo, livres da ansiedade, livres da necessidade de entender tudo. A terceira coisa é o desejo renovado de continuar buscando a Deus. Quando uma oração não é ouvida, quando foi apenas um exercício mental ou emocional, sem verdadeira conexão com o céu, o que resta depois é vazio, desilusão, vontade de abandonar. Mas quando Deus realmente tocou sua alma, mesmo que você não tenha sentido nada espetacular no momento, o que fica é uma fome, um desejo de voltar a orar, de buscar mais, de não se conformar com uma vida espiritual morna. Santa Teresa comparava isso com a água. Dizia que quando uma alma prova a água viva que só Cristo pode dar, essa alma já não pode se conformar com as águas estagnadas do mundo. Sempre vai querer mais, sempre vai ter sede de Deus. E essa sede, meu irmão, minha irmã, não é um castigo, não é um fardo, é um presente. É o sinal de que você está vivo espiritualmente, de que seu coração bate no ritmo do céu. Agora é importante que você entenda algo mais. A perseverança na oração não é um requisito porque Deus seja difícil de convencer ou porque precise que insistamos para que nos dê atenção. Deus não é um juiz caprichoso que só ajuda quem mais incomoda. A perseverança é necessária por nós, não por Ele. Porque cada vez que voltamos a orar, cada vez que renovamos nosso pedido, cada vez que nos prostramos diante do altar do coração, algo muda em nós. Nos tornamos mais humildes, mais confiantes, mais dependentes da graça. E isso é o que Deus estava buscando desde o princípio. Teresa viveu épocas de aridez espiritual que duraram anos, anos em que sentia que Deus não estava, que suas orações não subiam além do teto, que tudo era inútil. Mas ela continuou, não porque fosse uma heroína sobre-humana, mas porque havia aprendido uma verdade fundamental. A fidelidade de Deus não depende do que eu sinto, mas de quem Ele é. Ele é fiel mesmo que eu esteja seco. Ele me ama mesmo que eu não sinta. Ele me escuta mesmo que eu não perceba a resposta imediata. E por isso, depois de ter feito esta oração urgente, não desanime se não vir mudanças imediatas na sua situação externa.
Confie em que algo se moveu no céu. Confie em que São Francisco Xavier recebeu seu pedido e o está apresentando diante do trono de Deus. Confie em que a Virgem Maria cobriu seu coração com seu manto, e nenhuma força do inferno pode te tocar sem a permissão dela. Confie em que Jesus, que morreu por você, que te ama com amor eterno, ouviu cada palavra que você pronunciou e está agindo de maneiras que você ainda não pode ver, mas que logo se manifestarão. Chegamos ao final deste encontro, mas na realidade isto não é um final, é um começo, porque algo começou hoje em sua alma que já não pode ser desfeito. Uma semente foi plantada, uma porta foi aberta, um caminho foi iluminado. E ainda que amanhã você volte às suas rotinas, ainda que a vida cotidiana volte com suas exigências e distrações, algo em você será diferente, porque quem se encontra de verdade com Deus nunca volta igual. Santa Teresa de Ávila viveu isso de maneira radical. Ela não foi sempre a mística poderosa que conhecemos. Foi uma mulher que lutou, que duvidou, que caiu 1000 vezes e se levantou 1001. Foi uma mulher que experimentou a tibieza espiritual, a distração na oração, o cansaço do caminho. Mas também foi uma mulher que nunca desistiu, que nunca deixou de buscar, que nunca aceitou se conformar com uma fé medíocre, quando sabia que Deus oferecia infinitamente mais. E sua mensagem para você hoje, transmitida através dos séculos, guardada zelosamente em seus escritos e revelada em suas visões, é esta. Seu coração pode ser unificado, sua vida pode ser transformada, sua batalha pode ser vencida, não com suas forças, não com seu esforço heróico, mas com a graça que desce quando você a pede com verdade, quando abre a alma sem medo, quando se entrega sem reservas. O dia de São Francisco Xavier não é um dia comum no calendário litúrgico. É um dia de poder missionário, um dia de conversão de almas, um dia de milagres que rompem correntes antigas. E você, que foi trazido aqui por caminhos misteriosos que talvez nunca compreenda totalmente, foi convidado a participar desse poder, dessa graça multiplicada, dessa intercessão poderosa que atravessa o céu como um raio de luz pura. Agora quero te pedir algo importante. Se as palavras de Santa Teresa tocaram seu coração, se esta oração urgente moveu algo dentro de você, se sentiu nem que seja um pequeno toque da presença de Deus, peço que escreva nos comentários: Maria Santíssima e São Francisco Xavier selem meu coração. Não é um gesto mágico, não é uma fórmula supersticiosa, é uma declaração de fé. É uma maneira de dizer ao céu que você está levando a sério este encontro. É uma forma de ativar a graça através da confissão pública da sua confiança. E mais do que isso, quando você escreve essas palavras, está ajudando a que esta mensagem chegue a mais pessoas, porque cada comentário diz ao algoritmo que este conteúdo é valioso, que está tocando corações, que deve ser mostrado a mais almas que precisam escutá-lo. Talvez seu comentário seja o instrumento que Deus use para que este vídeo chegue a alguém que está à beira do desespero, a alguém que perdeu a fé, a alguém que precisa urgentemente de um sinal do céu. Seu gesto simples pode ser o elo que salve uma alma, não o subestime. Também te peço que compartilhe este vídeo. Sei que vivemos em uma época onde compartilhamos muitas coisas sem pensar, mas hoje peço que o faça com intenção, com propósito, com oração. Pense nessa pessoa que você conhece que está atravessando um momento difícil. Pense nesse amigo que perdeu o rumo espiritual. Pense nesse familiar que precisa se reencontrar com Deus. Envie este vídeo a ele. Pode parecer algo pequeno, mas Santa Teresa dizia que os pequenos gestos feitos com amor têm um alcance eterno. Quero também te convidar a formar parte desta comunidade que está crescendo ao redor dos ensinamentos de Santa Teresa. Se este conteúdo te ajudou, se te inspirou, se te deu luz em meio à sua escuridão, por favor inscreva-se neste canal, ative o sininho de notificações para que não perca nenhum vídeo novo. Mas mais do que isso, considere tornar-se membro deste canal.
Seu apoio nos permite continuar criando conteúdo de qualidade, profundo, autêntico, que não busca apenas entreter, mas transformar vidas. Quando você se torna membro, não está apenas ajudando a manter este trabalho. Está se unindo a uma comunidade de almas que buscam crescer juntas na fé, que se apoiam mutuamente em oração, que formam um exército silencioso de intercessores que está mudando o mundo a partir de seus lares, a partir de seus corações unificados. Juntos somos mais fortes. Juntos somos luz em meio às trevas. Juntos formamos o corpo místico de Cristo, que bate com um só coração. Se esta mensagem inspirou sua alma, se sentiu que valeu a pena cada minuto investido aqui, por favor, deixe seu like. É um gesto simples, mas poderoso. Nos diz que estamos no bom caminho, que o que estamos compartilhando tem valor, que devemos continuar. E em um mundo onde tantos conteúdos buscam apenas distrair, adormecer, preencher o vazio com ruído, seu like é uma declaração de que ainda há pessoas que buscam substância, que buscam verdade, que buscam a Deus. Quero te deixar com uma última reflexão de Santa Teresa que me parece perfeita para este momento. Ela escreveu em uma carta a uma de suas filhas espirituais: não temas a batalha interior. Teme antes a falsa paz de quem já não luta porque deixou de buscar. Entende a profundidade desta frase? A luta que você sente, essa tensão entre o céu e o mundo, entre seu desejo de santidade e sua fraqueza humana, não é sinal de que você está mal. É sinal de que você está vivo espiritualmente. Os mortos não lutam. Os adormecidos não sentem tensão. Só quem está despertando para a realidade de Deus experimenta essa batalha. Assim que não desanime se amanhã voltarem as dúvidas, se voltarem as distrações, se voltar o cansaço. Isso não significa que esta oração não funcionou. Significa que você é humano, que está em processo, que ainda está no caminho. O importante não é chegar à perfeição amanhã. O importante é não deixar de caminhar, não deixar de buscar, não deixar de confiar. Hoje o céu se inclinou sobre você. Hoje São Francisco Xavier rugiu em seu favor. Hoje a Virgem Maria cobriu seu coração dividido com seu manto de luz. E hoje Jesus, seu Salvador, seu amigo, seu tudo, te olhou com esses olhos cheios de amor infinito e te disse no silêncio da sua alma: te vejo, te conheço, te amo e nunca, nunca vou te abandonar. Leve com você esta certeza, guarde-a em seu coração. E quando vierem os dias escuros, quando a fé parecer fraca, quando tudo parecer perdido, lembre-se deste momento, lembre-se desta oração. Lembre-se que você não está sozinho, que nunca esteve sozinho, que há um exército invisível de santos, anjos e almas santas te acompanhando, intercedendo por você, celebrando cada pequena vitória sua como se fosse uma vitória do céu inteiro. Que Deus te abençoe abundantemente, que a Virgem Maria te guarde sob seu manto, que São Francisco Xavier abra caminhos impossíveis diante de ti, e que Santa Teresa de Ávila te ensine dia após dia como unificar teu coração no amor eterno de Cristo. Até o próximo encontro. Não se esqueça, escreva seu comentário, compartilhe esta mensagem, inscreva-se, dê o like e, se puder, torne-se membro desta comunidade de fé. Juntos estamos construindo algo lindo. Juntos estamos espalhando a luz. Juntos estamos mudando vidas. Que assim seja. Amém?